Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa edição única, plantão glorioso de domingo, não tem muito o que falar, não tem muito o que comemorar. E para ficar nessa de bater, se irritar, é melhor às vezes relaxar, desligar de Botafogo. Hoje eu me dei esse luxo, né? Aniversário do filho do Michael Martins também, do Gabriel, a gente rende aqui as nossas homenagens ao grande Gabudo. Então o Michael Martins hoje, falei, irmão, fica off. Esquece isso. Isso chega a fazer até mal. Né? Esquece isso. E hoje eu também vou esquecer. Então eu só vim aqui para a gente, numa edição única, remoer algumas coisas que precisam ser remoídas. E aí eu não posso nem dizer assim, vamos remoer e vamos falar para não serem repetidas, porque é claro que vão se repetir. Mas é claro que vão se repetir. Os erros de ontem é óbvio que vão se repetir. Afinal de contas, é o Renato Paiva que está lá. Então, fora de casa, a gente já sabe que os mesmos erros vão se repetir. Eu não entendo essa diferença. Com o Arthur Jorge não tinha isso. Com o Arthur Jorge não tinha isso. Ah, vai jogar fora de casa? Não, então mete 3 volantes. Dentro de casa, bota o sistema 4-2-3-1, né? Pra gente fazer aquele losango ofensivo e tal. O Botafogo jogava do mesmo jeito. E aí o Renato Paiva não pode dizer que não tinha peças para repetir o esquema de jogo que fez contra a Fluminense Capital, porque ele tinha peças. Ele tinha peças. E ele usou essas peças na quarta-feira. E algumas dessas peças foram até bem. E aí por que não usar o Jefinho? Qual a justificativa de usar o Jefinho e usar o Newton? Não tem justificativa. É simplesmente a insistência do treinador em jogar com 3 volantes fora de casa. O que está acontecendo com a identidade do Botafogo campeão? Ela está se perdendo. Ela está se perdendo. Aí por isso eu, mais uma vez, peço desculpas aqui aos seguidores do GG, porque todo mundo fica esperando, né? Pô, cadê o vídeo do meio-dia, 1h, né? O vídeo da hora do almoço e tal. Hoje não tem vídeo da hora do almoço, porque eu não quis me estressar com esse assunto, também não quero estressar vocês, né? Mas a gente é um canal do Botafogo e a gente está aqui para falar de situações que o torcedor não é imbecil, o torcedor não é idiota. Tem gente que acha que o torcedor é idiota, né? O torcedor está conseguindo enxergar coisas que nem o treinador consegue enxergar. E essa insistência com 3 volantes vai matar o Botafogo na temporada. E ele vai insistir com isso. Estou conversando com meu amigo Vitor, do Fala Fogão. Eu falei, Vitor, me cobre se esse cara não jogar com 3 volantes contra o cara bobo. Pode me cobrar. Ele vai repetir essa escalação inexplicável e insustentável. Não há nada que sustente essa ideia completamente sem pé nem cabeça. Ele não tem um gol. Ele não tem um gol para dizer o seguinte, não, tá funcionando. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto jogando fora de casa com essa formação horrorosa de 3 volantes. Então, contra o cara bobo, ele vai ter retornos importantes. Alguns jogadores que realmente fazem falta. Só de saírem alguns jogadores do elenco que começa, do time que começa, já é um alívio, né? Já é um alívio. Mas eu não consigo conceber essa insistência em achar que fora de casa o Botafogo não pode ser o Botafogo. O Botafogo tem que ser alguma outra coisa. E a gente está se transformando mesmo nessa outra coisa. Porque o Renato Paiva já deixou claro que o time de 2024 morreu. Isso está cada vez mais claro. A alma do time morreu mesmo. A alma do time campeão. Botafogo hoje é um time de meio de tabela. E é exatamente onde ele está nesse momento, que ainda pode ser ultrapassado, ele está na 11ª colocação. Ele não está nem na primeira parte da tabela. Então, hoje, ele é um time de meio de tabela. E no Campeonato Brasileiro, nós continuaremos a ser um time de meio de tabela. Até que, se também, não vou nem dizer o até que, se chegarem reforços realmente substanciais, significativos. E não reforços como o Mastriani, como o Juan Cruz, como Elias Manuel. Esses reforços até a gente pode, não dá nem para chamar de reforço por enquanto, porque não reforçam o time. Né? Eles oneram a folha. Mastriani ainda não disse a que veio, tem esperança, tomara que dê certo. O Juan Cruz fez um bom jogo razoável contra o Capital. Por que não bota o cara então? Ah, eu sei que Capital não é Bahia, pô, mas aí entrar com Natan e Patrick de Paula mata do coração, né? Aí mata do coração, pega o planejamento e joga tudo fora, rasga bola e joga no lixo.
Então a insistência dele com 3 volantes vai matar o Botafogo em 2025. E o pior é a insistência de 3 volantes e insistir com o Patrick de Paula como o cara que vai armar o jogo. Não, porque vou insistir com o Patrick de Paula, porque ele é isso, ele é aquilo e tal, não sei o quê. Para com isso, cara. Para com isso, você tá levando o Botafogo para um abismo, daqui a pouco não tem mais volta. Não tem mais volta. Um time que não consegue fazer um gol fora de casa, não tem campeonato para esse time. Terça-feira agora a gente vai ver contra o Carabobo, porque se continuar nisso, o 0-0 é o melhor resultado que a gente vai ter, né? Aí não dá. Aí não dá. O Botafogo precisa ser agressivo. O Botafogo precisa ter alma fora de casa. O Botafogo precisa jogar futebol. Contra a Universidade de Chile foi uma vergonha. Contra o Estudiante foi outra vergonha. Vai ser uma vergonha também na Venezuela. Então o Renato Paiva, fora de casa, ele tá matando o Botafogo. Quando vai pro Newton Santos, a gente vê o Botafogo mais propositivo, não é nada também de tal. Mas contra o Fluminense fez um jogo fantástico. Fantástico. Mas a gente segura a onda, porque sabe que fora de casa volta o Renato Paiva, cuja homenagem feita pela torcida do Bahia parece que ganha relevo, né? Volta o Renato Paiva, fora de casa. Aí no Newton Santos ele tira. Não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim. O Botafogo não vence todos os jogos no Newton Santos, empatou com São Paulo. Se tivesse vencido São Paulo, estaria numa situação até razoável. Mas não venceu todos os jogos fora de casa. Então ele precisa buscar dentro de casa. E cadê o Botafogo que busca? Dominamos o segundo tempo. Não adianta. Domínio estéreo. Teve chance e tal. Domínio estéreo. Domínio estéreo. O Botafogo precisa vencer jogos. O Botafogo precisa ter aproveitamento no terço final. Falhamos em quase todos os jogos fora de casa. Recuperamos isso contra o Fluminense e contra o Capital. Aí falhamos de novo. Então é uma sequência de falhas que precisa ser desmontada, mas para isso o Botafogo não pode deixar de ser Botafogo quando está longe do Newton Santos. Porque a gente vai jogar longe do Newton Santos muitas vezes. E o Botafogo precisa, não sei se o Renato Paiva entende isso, o Botafogo precisa ganhar terça-feira. E não vai ganhar com o Patrick de Paula, e não é nada contra o jogador. É porque ele enxerga o Patrick de Paula de uma forma que o Patrick de Paula não vai render começando o jogo. Ele pode até colocá-lo depois. Nas vezes em que o Patrick de Paula entrou, até melhora um pouco, tá, que os jogadores estão cansados e tal. Mas não dá para começar o jogo com 3 volantes achando que o Patrick vai ser o homem mais avançado que vai criar. Não vai. Não vai. E aí o cara ganha para olhar o elenco e achar soluções. E ele não consegue olhar para o banco e entender que, pô, um Jefinho tem que entrar, pô. É o cara do 1 contra 1. É o cara que vai criar chances. É o cara que numa velocidade, num drible, num passe, pode estar mal, pode estar horrível, tá, mas é melhor do que o Newton jogando ao lado do Patrick de Paula num time de 3 volantes. Não tem como, é insustentável. Não foi bem, você troca. Pô, é brincadeira. Então assim, o torcedor do Botafogo, ele tá ligando cada vez mais o modo dane-se na temporada de 2025. Porque é a isso que nós estamos sendo conduzidos. Achar que esse time simplesmente vai ser um mero coadjuvante que vai participar do Campeonato Brasileiro. Ali vai ficar entre 11º, 12º, 10º. Opa, respirou 8º. Depois mais uma derrota fora de casa, volta. Não dá, não dá. E infelizmente vai ser com o Renato Paiva até o fim, né? Porque há uma certeza tão grande de que esse trabalho vai dar certo. E aí não adianta, você vence fora, você vence dentro, perdão, e perde fora toda hora. É muito complicado. Um time campeão não se faz assim. Então vamos ver na Copa do Brasil, que ao meu ver passa a ser a esperança. Libertadores depende de terça-feira. Depois de terça-feira eu falo de Libertadores. Mas estou assim, bem desanimado de Botafogo com esse cara à frente. Bem desanimado. Não gosto de ficar impondo adjetivos que deterioram a imagem de ninguém. Não gosto disso. Não gostaria que me chamassem dessas coisas, também não chamo ninguém. Mas é muito menor do que o projeto do Botafogo. Isso aí eu vou repetir sempre. Ele pode arrumar 3 vitórias seguidas aí, pode finalmente vencer uma fora de casa contra o Carabobo, mas é um cara menor do que o projeto do Botafogo. Quando você traz alguém menor do que o projeto, menor do que os jogadores que ali estão, é difícil arrumar alguma coisa. Então tende a ser uma temporada em que a gente vai olhar com cara de paisagem, vendo todo mundo levantar a taça. A Copa do Brasil pode ser a nossa esperança.
depende dos cruzamentos, né? São jogos de mata-mata, o Botafogo já se garantiu praticamente nas oitavas de final, com uma goleada e tal. Vamos ver. Tô aqui abrindo meu coração para vocês. Terça-feira eu espero que na live de pós-jogo a gente não esteja tacando pau e jogando a toalha, falando de vaga na Sul-Americana. Tá? Eu espero mesmo. E aí, Guilherme, a expectativa? Prefiro não falar. Nesse momento, prefiro não falar. Mas, do jeito que tá, a tendência é que o Botafogo venha novamente com 3 volantes, Patrick de Paula titular, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, e aí seja o que Deus quiser. Tá? Enfim, fico por aqui, gente. Beijo grande no seu coração, uma excelente semana para você. Para você, uma excelente semana, tá? Que comece amanhã o seu dia maravilhoso, maravilhoso. E aí na terça-feira, tomara que a gente não se estresse, né? Tomara que seja um dia pra gente ser feliz. E aí iluminando a nossa semana para no domingão a gente sofrer de novo contra o Internacional. Beijo grande, saudações alvinegras, fui.